Abra sua Bíblia, por favor, e leia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, para nós refletirmos nesta manhã. Mateus, capítulo de número 11, versículo 2. E o versículo 3 da palavra do Senhor diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir? Ou esperamos outro? Essa foi a pergunta que João fez. Já pensou? Será que João não estava triste? Será que João não estava angustiado para fazer esta pergunta, irmão Alain? Pois é. É assim que são os momentos em nossas vidas, tia Sônia, irmã Joelane. Momentos na vida em que a fé ela não é negada, mas ela é pressionada. É aquele momento que o coração ainda crê, mas a alma já não entende mais nada. Não entende nada, né? João Batista chega a esse ponto, ele chega a esse lugar. Não é o João lá do Jordão, não é o João da multidão, não é o João da voz que clamava no deserto. Esse é o João do cárcere. Esse é o João do silêncio. Esse é o João, irmã Ângela, irmã Janete, irmã Daniele, daquele silêncio que dói. O mesmo homem que apontou para Jesus e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus. Ele agora envia uma pergunta que nasce de onde? Que nasce da angústia, irmão Adelino. E qual é a pergunta? A pergunta é: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Aqui, irmãos, não vem da incredulidade a pergunta que João está fazendo. Ela vem daquela dor não explicada. Vem do tempo prolongado em que a resposta não chega de forma nenhuma. Vem daquela sensação de que Deus está fazendo coisas, mas não está fazendo por mim. Não é assim? Então, essas perguntas, minha irmã Rafaela, vêm dessa sensação. Ah, mas Deus está fazendo tantas coisas, mas não está fazendo por mim. Então João, ele não duvida de forma nenhuma da identidade de Jesus. João está lutando com o modo de agir de Jesus. Aqui nós podemos dizer que existem crentes que não perderam a fé. Não, de forma nenhuma. Não é, irmão Alain? Tem crente que não perdeu a fé, irmã Elaine, mas estão cansados. De que, irmão Leandro? De esperar. Cansados. Existem servos fiéis que não abandonaram o chamado. Nada, continua pregando, continua cantando, continua orando, mas estão feridos. Por quem? Pelo silêncio de Deus. João não duvida no rio. Onde é que João duvida, irmão? João duvida na prisão. Porque o sofrimento tem o poder de alterar a percepção sem alterar a verdade. E hoje esta palavra, ela não vem para nos acusar, não vem para acusar você que está questionando, você que está perguntando, você que está duvidoso. Ela vem para abraçar você que está sofrendo. Vem para revelar que até os mais cheios de unção podem viver momentos
de profunda angústia, de profunda tristeza, de profunda dor, e ainda assim continuarem sendo amados por Deus. O Espírito Santo hoje, ele quer nos levar ao entendimento de que a dúvida não é o fim da fé, quando ela é levada ao lugar certo. E João levou sua pergunta diretamente a quem? Diretamente à pessoa certa, diretamente a Jesus. A Bíblia diz que João, ele ouviu no cárcere acerca das obras de Cristo. Ele não deixou de ouvir, ele não deixou de crer, mas agora ele ouve de dentro de uma prisão, e o cárcere não muda quem Deus é. O cárcere não muda quem Deus é. A circunstância, o cenário que você está passando, que você está vivendo, não muda quem Deus é. Mas o cárcere muda como nós enxergamos o que Deus está fazendo. Antes João via Jesus agir perto, só que agora ele ouve falar de Jesus agindo longe. Então, a gente acaba aqui entendendo que o problema não é ouvir sobre milagres. O problema é ouvir sobre milagres quando você está precisando de um milagre. Deu para entender? Tem alguém comigo aí? O problema não é ouvir sobre milagres, irmãos. O problema é ouvir sobre milagres quando você está precisando de um milagre. João pregou arrependimento, João confrontou Herodes, João foi fiel ao chamado e mesmo assim ele foi parar na prisão. Isso quebra um mito perigoso, porque existem pessoas hoje que não estão sofrendo porque erraram. Porque quando alguém vê alguém doente, quando alguém vê alguém sofrendo, porque pecou, porque fez isso lá atrás, está pagando agora. Isso é um mito. Tem gente que está sofrendo exatamente porque obedeceu. Não é porque errou. Não é porque pecou. Simplesmente porque obedeceu, está sofrendo. João não está preso por causa de pecado, João está preso por causa da verdade. E quando a obediência leva ao cárcere, a mente começa a lutar com muitas perguntas. Mas se Deus me chamou, por que isso está acontecendo? Se Deus está neste negócio, por que tanta dificuldade? Se Deus me chamou, por que tanta perseguição? Se Deus me chamou, por que tanta humilhação? Se Deus me chamou, por que isso? Mas eu prego, mas eu canto, mas eu oro. Quanto mais eu faço, mais acontecem coisas ruins. Não é porque você está errando, ou não é porque Deus não está se agradando do que você está fazendo. Talvez seja por causa da obediência. Aí João começa, irmã Sueli, a questionar muitas coisas, irmã Rita, irmã Edna. Se Deus me chamou, por que isso? Se Jesus é o Messias, por que Ele não intervém? Será que eu entendi errado? Esses dias eu estava orando pela madrugada, dizendo assim: Deus, por que demora tanto? Existe uma coisa que a gente, quando está passando por processos, a gente vai perceber, e a gente percebe aqui nessa questão que a prisão não apagou a unção de forma nenhuma, mas embaçou a percepção. E quando nós olhamos, João não deixou de ser profeta. Quando nós olhamos, João não deixou de ser voz. Quando nós olhamos, João não deixou de ser escolhido. João ainda é profeta. João ainda é voz,
João ainda é escolhido, mas agora a fé de João está sendo provada, não pela dúvida teológica, mas pela dor existencial. Aqui está, irmãos, uma revelação. Deus não se assusta quando um servo fiel faz perguntas no meio da dor, de forma nenhuma, e nem se entristece com isso. João não envia os discípulos para qualquer lugar, João envia Jesus. Isso mostra que, mesmo ferido, João ainda sabe onde levar suas perguntas. Isso mostra a fé madura. A fé madura não é a que nunca pergunta, é a que pergunta no lugar certo. Essa é a fé madura. Não é aquela que não questiona, mas é aquela que questiona no lugar certo. Isso é fé madura. A prisão é um lugar onde o tempo parece parar. A prisão é um lugar onde o tempo parece parar, onde o céu parece fechado, onde o silêncio parece gritar, mas é também um lugar onde Deus revela o que está firme e o que só dependia de circunstâncias. Escute uma coisa, João perde a liberdade, mas não perde o discernimento. Ele não diz, Jesus não é o Messias, de forma nenhuma, mas ele pergunta, és tu ou esperamos outro? Alguém poderia dizer assim, mas isso é rebeldia. Não, isso é um coração cansado, apenas querendo uma informação, apenas querendo uma confirmação. Talvez hoje você não esteja em um cárcere físico, mas quem sabe você está preso à espera, à dor, à frustração, à sensação de abandono, e assim como João, você continua ouvindo sobre Deus agir, mas se pergunta por que ele ainda não agiu na minha história. A prisão não redefine quem você é em Deus, mas a prisão ela revela onde a tua fé será refinada. Amém. João, irmã Joelane, João não estava esperando qualquer Messias, ele esperava um tipo específico de Messias. Ele pregou dizendo, olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Ele pregou dizendo que vem após mim tem a pá na mão. João anunciava juízo imediato, irmãos, confronto direto, fogo, separação, mas agora do cárcere. Ele ouve outra coisa. E o que é que ele está ouvindo? Ele está ouvindo que Jesus está curando enfermos, tocando leprosos, que Jesus está comendo com os pescadores, com os pecadores, né? Jesus está perdoando o pecado, Jesus está esperando, está ensinando com mansidão, Jesus está agindo, mas não está agindo como João imaginava. Aí aqui o que é que acontece, irmã Vera? Nasce uma tensão espiritual. E qual é a tensão espiritual? O Messias é verdadeiro, mas o método frustra a expectativa. E o que era que acontecia? João esperava libertação. E o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava produzindo transformação. João estava esperando uma intervenção política, mas Jesus estava operando redenção espiritual. João estava esperando um juízo rápido, Jesus estava oferecendo uma graça prolongada. E quando a expectativa não se cumpre, aí a fé começa a entrar em conflito com a realidade. Muitos hoje não estão decepcionados com Deus. Muitos hoje estão decepcionados com a forma como Deus decidiu agir. João está dizendo, em outras palavras, se ele é o Messias, por que eu ainda estou aqui? E essa é a pergunta que nasce quando a obediência
ela não gera o quê? Ela não gera alívio imediato. Eu vou repetir. Essa é a pergunta que nasce quando a obediência não gera alívio imediato. Jesus poderia responder dando uma bronca em João, até porque eles eram próximos. Jesus poderia responder com uma reprovação, mas Jesus responde com evidências. Jesus manda dizer: olha, vai lá, digam a João o que? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não está explicando o cárcere, mas Jesus aponta para o reino em movimento. Isso nos ensina algo muito profundo. Deus nem sempre explica o processo, nem sempre, mas sempre Ele vai confirmar a presença dEle neste processo. João queria a libertação, Jesus ofereceu revelação, porque há momentos em que Deus não muda a circunstância, mas Jesus fortalece, mas Deus fortalece a convicção. E então o que é que acontece? Jesus encerra com uma frase muito delicada. E Jesus diz que? Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Em outras palavras, feliz é aquele que não desiste, só porque eu não agi do jeito que ele esperava. Oh, glória! É isso que Jesus está falando para nós neste dia. Feliz é você que não desistiu, porque o Senhor ainda não agiu do jeito que você esperava. Mesmo doendo, você continua de pé e dizendo assim: eu não te deixo, Jesus. A fé madura aprende a confiar, mesmo quando não entende. Talvez hoje você esteja vivendo esse mesmo conflito. Você crê em Jesus, mas Ele não está respondendo da forma, Ele não está respondendo no tempo ou do jeito que você esperava. Escute. O reino não parou, o Messias não falhou e o silêncio de Deus não é abandono. Às vezes Deus está fazendo algo maior do que simplesmente te tirar da prisão. Às vezes Deus está fazendo algo maior do que simplesmente te tirar desta situação. Jesus não manda abrir a porta da prisão de João, não envia um anjo, não confronta Herodes, não acelera o processo, mas ele responde de outra forma. Jesus manda João olhar para aquilo que está acontecendo, para o reino que está em movimento, para sinais que confirmam que o Messias está presente mesmo quando a dor permanece. João está preso, mas Jesus continua operando milagres. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres o Evangelho é anunciado. Jesus não nega a dor de João, mas também não coloca a dor de João no centro da missão. Porque o reino de Deus não gira em torno de uma prisão específica, mas ele avança apesar desta prisão. Aí João aprende algo. Deus pode estar operando grandes milagres ao redor, mesmo quando decide não intervir imediatamente na nossa história pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A fé verdadeira não vive somente de livramentos. A fé verdadeira vive de convicção. Jesus ensina que existem estações em que o propósito é maior do que o conforto. Jesus ensina que existem situações em que o propósito é maior do que o conforto.
Jesus ensina que existem estações em que a missão continua mesmo quando o mensageiro sofre. Ei, profeta, mesmo quando tu estás sofrendo, a missão continua. A resposta de Jesus não resolve o cárcere, mas protege o coração de João do escândalo. Protege o coração de João da amargura e da desistência. Existem dores que não são removidas imediatamente, mas são ressignificadas pela revelação, e quando entendemos isso, aprendemos que Deus não nos abandonou só porque não nos livrou no tempo que a gente esperava. Às vezes a maior obra de Deus não é nos tirar da prisão, mas é nos manter firmes, enquanto o reino continua avançando. Depois que os discípulos de João vão embora e Jesus começa a falar à multidão sobre ele, isso é significativo porque Jesus não defende João na frente de João de forma nenhuma, mas Jesus o honra na ausência dele. Porque existem momentos, irmãos, em que Deus permanece em silêncio conosco, mas fala bem de nós no céu. Sim, fala bem. A gente pode dar uma revisitada lá na história de Jó. Enquanto Jó estava passando por tudo aquilo, com permissão de Deus, lá no céu com certeza existia uma reunião dizendo assim: aquele é o meu servo fiel. Imagina Jó, a esposa de Jó ali: ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Como falas uma louca, assim falas tu, mulher, fica quietinha aí. E Jesus lá do céu, reunido lá, dizendo assim: tá vendo, aquele é o meu filho Jó. Talvez ele esteja em silêncio contigo, mas está uma reunião agora lá no céu, ele está dizendo assim: aquele é o meu servo, é minha serva, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas quando está na cozinha lavando a louça, está dizendo assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Ele está falando bem de você no céu, continue firme. Jesus pergunta ao povo: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Em outras palavras, João não era instável, João não era fraco, João não era alguém que mudava de convicção conforme a pressão. A dúvida de João não nasce da falta de caráter, nasce do peso da espera. Jesus continua: entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Glória a Deus. Que declaração. O mesmo João que perguntou, o mesmo João que esperou, o mesmo João que sofreu. Jesus não rebaixa João por causa de um momento de angústia. Jesus exalta João por causa de uma vida inteira de fidelidade. Ei, um episódio de dor não apaga uma trajetória de obediência. Anota aí que é bonito, né? Um episódio de dor não apaga uma trajetória de obediência. Silêncio de Deus não é desprezo, é maturação. Deus usa o silêncio para aprofundar a fé. Deus usa o silêncio para refinar a confiança. Deus usa o silêncio para separar o que é convicção do que é aquilo que é expectativa humana. João não ouviu Jesus naquele momento, mas foi ouvido por ele. Isso muda tudo. Mesmo quando Deus não responde como esperamos, Ele nunca deixa de nos ver. Ele nunca deixa de nos conhecer, Ele nunca deixa de nos honrar. O processo dói muito, mas Ele não destrói quem foi chamado por Deus.
processo dói muito, mas não destrói quem foi chamado por Deus. Não destrói. Amém, irmãos? Glória a Deus. Escuta. João, ele não sai da prisão duvidando, mas ele sai da prisão firmado. A dúvida que foi levada a Jesus não se transforma em afastamento, se transforma em um alinhamento, porque João não se isolou, não se calou por orgulho, não construiu conclusões sozinho, mas ele levou sua angústia para o lugar certo. Amém? Escuta para a gente terminar, e eu estou terminando agora. A dúvida que permanece no coração, ela apodrece. Mas a dúvida colocada diante de Jesus, ela é curada. João não perdeu sua identidade por causa da dor. Ele não deixou de ser profeta porque sofreu. Ele não deixou de ser voz porque foi silenciado por um tempo. Cárcere não redefiniu o chamado. A espera não anulou o propósito. O sofrimento não mudou o que Deus já havia declarado sobre ele. E o que é que João nos ensina? Ele nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de crises, mas a decisão de não abandonar Deus dentro destas crises. Esta é a fé verdadeira. Não abandone Deus dentro das crises que você está passando. Porque quem permanece em Deus pode até atravessar momentos de confusão, mas não vai perder o destino. Porque o que Deus escreve sobre a minha vida e o que Deus escreve sobre a tua vida é maior do que aquilo que você sente em um momento de dor. O que Deus escreve sobre nós é maior do que aquilo que sentimos em um momento de dor. A dúvida não foi o fim da história de João, mas foi um ponto de aprofundamento. E todo aquele que escolhe permanecer, mesmo sem entender, será sustentado pela fidelidade de Deus. Oh, glória! Aleluia! Todo aquele que escolher permanecer, mesmo sem entender, será sustentado pela fidelidade de Deus. E todo aquele que escolhe permanecer, mesmo sem entender, será sustentado pela fidelidade de Deus. Receba esta palavra de Deus para a sua vida. Receba esta palavra de Deus para a sua vida. Receba em nome de Jesus e tome posse dessa palavra. Todo aquele que escolhe permanecer, mesmo que não entenda, estará sendo sempre sustentado pela fidelidade daquele que não abandona. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, receba esta palavra. Se você crê, toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.